Bom dia, irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Hoje retornamos ao estudo das conversões no livro de Atos. Em particular, falaremos sobre os 2000 no Pórtico de Salomão. Atos capítulo 3, versículo 1 a capítulo 4, versículo 4. Em nossa lição anterior, consideramos a conversão dos 3.000 no dia de Pentecoste, precipitado pelo derramamento do Espírito em Atos 2, versículos 1 a 21, onde Pedro proclamou a ressurreição e exaltação de Jesus, Atos 2, versículos 22 a 36, em que 3.000 almas responderam aos mandamentos do Evangelho para se arrependerem e serem batizados, Atos 2, 37 a 38. O próximo exemplo de conversão em Atos é frequentemente esquecido. Muitos gráficos que listam os exemplos das conversões no livro de Atos não incluem esse momento de conversão, talvez porque pouco se diga sobre os convertidos. O pouco que se diz é que muitos dos que ouviram a palavra creram. Isso é achado em Atos capítulo 4, versículo 4. Mas visto que o nosso propósito é estudar os sermões que levaram as pessoas a Cristo, certamente devemos considerar o segundo sermão de Pedro, que foi proclamado no pórtico de Salomão, a varanda, no pátio do templo. Um sermão que levou mais de 2.000 pessoas a acreditar em Jesus Cristo. Atos 4, versículo 4, novamente. Como fizemos no estudo anterior, vamos começar com os antecedentes da conversão. O que se passou antes de tudo isso acontecer? Primeiro vemos Pedro e João indo ao templo, em Atos 3, versículo 1. Os cristãos se reuniram diariamente no templo, Atos 2:46. Pedro e João chegaram na hora da oração, a hora nona, seria 15 horas, às 3 da tarde. Um homem aleijado, coxo, algumas traduções falam, desde seu nascimento, foi curado. Atos 3, versículos 2 a 8. Ele era deixado diariamente no portão do templo, chamado Belo. Atos 3, 2 a 3. Eles faziam isso para ele poder pedir esmolas às pessoas que entraram no templo. Ele acabou pedindo esmola de Pedro e João. Pedro o curou no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em Atos 3, versículos 4 a 8. O aleijado esperava esmolas, mas Pedro ofereceu a ele algo muito melhor do que a prata ou ouro. O milagre foi imediato e total. Então a multidão se reuniu em Atos 3, 9 a 11. Atraído pela cena do homem caminhando, louvando a Deus, um homem que eles sabiam que ele era aleijado desde o seu nascimento. Atos 3, versículos 9 a 10. Espantados e maravilhados, eles se reuniram no pórtico de Salomão, na varanda chamada de Salomão, em Atos 3, versículo 11. A semelhança com os eventos em Atos 2 deve ser aparente. Um evento milagroso ocorre, ele atrai a atenção do povo, em como antes, Pedro aproveita a oportunidade para proclamar Jesus. Então, vamos dar uma olhada no sermão e a sua resposta. Jesus é proclamado. O milagre é explicado. Pedro explica a verdadeira fonte do milagre em capítulo 3, versículos 12 a 16. Não foi pelo poder ou piedade dos próprios Pedro e João, foi pela fé naquele que eles mataram. Servo de Deus, Jesus, a quem o Deus de seus pais glorificou, a quem eles entregaram e negaram na presença de Pilatos. Chamar Jesus de servo de Deus pode ser uma alusão a Isaías 52, 13 a 53, 12. O santo, o justo, o príncipe da vida, a quem negaram, pedindo a libertação de um assassino em seu lugar.
quem Deus ressuscitou dos mortos, como visto por testemunhas. Chamar Jesus por esses termos enfatizou a sua verdadeira pessoa e poder. Foi pela fé em seu nome que o aleijado foi curado. Note, foi a fé de Pedro e de João em Jesus, não a fé do aleijado, pois o homem aleijado não esperava um milagre. O que ele queria era prata ou ouro, ele estava pedindo esmola. Pedro reconhece a ignorância deles, mas ainda os chama ao arrependimento em Atos 3, capítulo 3, versículos 17 a 26. Ele reconhece que eles e seus governantes agiram por ignorância. O que aconteceu foi predito pelos profetas de Deus para cumprir o plano predeterminado de Deus, em Atos 2, 23. No entanto, a ignorância não é desculpa. Então, eles devem arrepender-se e converter-se, em Atos 3, 19. Várias razões para responder são dadas em Atos 3, 19 e 26. Ele fala que devem se arrepender para que seus pecados sejam apagados, aludindo à antiga prática de apagar erros cometidos no papiro, no papel. Ou seja, outra maneira de descrever a remissão de pecados pelo sangue de Jesus. Que tempos de descanso venham da presença do Senhor. Aqui está uma contrapartida positiva para a remissão dos pecados, de acordo com o comentarista Stott. Deus fornece mais do que apenas remissão de pecados, mas descanso para o nosso espírito. Também o Stott que disse. Para que Deus envie Jesus Cristo, uma referência à sua segunda vinda, quem foi pregado a eles antes por meio dos profetas, quem o céu deve receber até os tempos de restauração de todas as coisas de que os profetas de Deus também falaram. Como exemplo dos profetas que falaram, Moisés é citado. Outros, desde o tempo de Samuel, também falaram sobre esses dias. Eles eram filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez como seus. Uma aliança feita com Abraão para abençoar o mundo em sua semente. Uma promessa cumprida por Deus através do seu servo Jesus, o quem ele levantou, que foi enviado por Deus para abençoá-los afastando-os dos seus pecados. Então vemos a resposta ao sermão de Pedro. Tem uma resposta negativa dos líderes religiosos em Atos 4, versículos 1 a 3. Eles ficaram muito perturbados, porque ao pregar Jesus, Pedro pregou a ressurreição dos mortos. Os saduceus, em particular, negaram uma ideia de ressurreição corporal em Atos 23, versículos 6 a 9. Então, eles colocaram Pedro e João sob custódia para julgamento no próximo dia. Temos também uma resposta positiva de muitos que ouviram em Atos 4, versículo 4. Muitos que ouviram a palavra acreditaram, até 2.000 aceitaram a pregação de Pedro. Vemos o poder do Evangelho para convencer os corações dos homens, que continua a ser visto, embora para alguns o efeito parece ser de endurecimento de seus corações. Mas, ao concentrarmos naqueles que responderam, o que podemos extrair desses exemplos de conversão? Então, como fizemos antes, vamos ver uma análise dessa conversão. Primeiro, vamos ver os detalhes sobre o sermão de Pedro. Mais uma vez, notamos a centralização em Cristo da pregação de Pedro. Como em seu sermão no dia de Pentecostes, ao explicar o milagre, ele direciona a atenção deles para Jesus, não para o sinal, não para o milagre. Mais uma vez, o tema principal de Pedro é a ressurreição e a exaltação de Jesus, Atos 3, versículos 13 a 15.
Aquele que eles mataram, Deus ressuscitou dos mortos. Aquele que eles mataram, Deus glorificou. No entanto, Pedro também introduz um novo elemento: a vinda de Jesus do céu. Jesus está voltando. Atos 3, 20 a 21. O cume do sermão é a chamada para arrepender-se. Portanto, a ser convertido. Atos 3, 19. Com isso, aprendemos que arrependimento e conversão não são a mesma coisa. Caso contrário, Pedro era redundante. Ou seja, ele estaria dizendo: arrependa-se e arrependa-se. Arrepender-se, do grego metanoeo, significa uma mudança de mente. O verdadeiro arrependimento é causado por tristeza segundo a Deus, segundo Coríntios 7, versículo 9. Tal arrependimento, então, leva a pessoa à salvação, segundo Coríntios 7, 10. Assim, eles foram chamados a mudar de ideia em relação a Jesus e seus caminhos pecaminosos, o que significa, então, ser convertido. Duas versões em inglês, a NKGV e a KGV, sugerem um ato passivo, mas o grego é imperativo ativo aorista, implicando que há algo que devemos fazer. A ideia principal é virar ou voltar. A nova versão internacional tem voltar para Deus. A nova versão americana padrão tem retorno. Mas como alguém se volta para Deus? Compare a palavra de Pedro em Atos 3, versículo 19, com Atos 2, versículo 38. Arrependam-se, Atos 2, 38. Arrependam-se, Atos 3, 19. Sejam batizados, Atos 2, 38. Converta-se, Atos 3, 19. Será que Pedro está se referindo ao batismo quando diz converta-se? Quando alguém se submete ao batismo, o faz com um apelo por uma consciência limpa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. No batismo, eles estão invocando o nome do Senhor, Atos 22, 16. Portanto, creio que a chamada para voltar provavelmente envolveu o batismo. As bênçãos prometidas são semelhantes às encontradas no primeiro sermão. Existe o perdão dos pecados, descrito como a remissão dos pecados no primeiro sermão, Atos 2:38. Descrito agora como tendo seus pecados apagados, Atos 3:19. Existe a contrapartida positiva para a remissão de pecados, descrito como dom do Espírito Santo no primeiro sermão, Atos 2:38 a 39. Descrito agora como tempos de descanso na presença do Senhor, Atos 3:19. Entendo que Pedro se refere à mesma coisa, isto é, o Espírito como um presente para o cristão. Atos 5:32, Gálatas 4:6, Efésios 1:13 e 14, a quem Jesus prometeu uma bênção revigorante, João 7, 37 a 39, a referência também é João 4:10 a 14. Neste sermão encontramos um aviso. No primeiro sermão, Pedro implorou ao povo para ser salvo dessa geração perversa, Atos 2:40. Agora encontramos um motivo pelo qual, com a profecia de Moisés, que diz: toda alma que não ouvir, que não quer ouvir. Então vamos observar as respostas aqui. Conforme mencionado na introdução, pouco é dito, além de muitos creram, Atos 4:4. Devemos concluir disso que foi tudo o que eles fizeram? Eles também não se arrependeram? Eles não se viraram? Acho justo concluir que o termo acreditou abrangeu mais do que simplesmente uma aceitação de fatos que foram proclamados.
que envolveu uma recepção completa da mensagem pregada, que incluía uma obediência a quaisquer condições que foram proclamadas pelos apóstolos, como arrependimento, a conversão, o batismo. Isso, assim como a fé, não foi explicitamente mencionada no primeiro sermão, mas é bastante inferida. O mesmo ocorre com o batismo aqui. Então, quais são as lições para hoje? Ao pregar o Evangelho, não devemos perder a centralização em Cristo do nosso foco. Isso inclui pregar a sua morte, a sua ressurreição e glorificação. Pregar que Jesus oferece mais do que apenas o perdão dos pecados. Mas como o príncipe do perdão, essa pregação de Cristo inclui pregar o seu retorno do céu, pois ele está vindo. O toque do clarim do Evangelho é de arrependimento. Fé e batismo são certamente importantes, são sim essenciais. No entanto, o arrependimento foi o tema da pregação por João Batista em Mateus 3, 1 a 2, da pregação de Jesus em Mateus 4, versículo 17, Lucas 13, 3 e 5. E agora pelos apóstolos em Atos 2, 38 e 3, 19, referência a Lucas 24, 47, Atos 20, 21, quando as pessoas respondem ao Evangelho, devemos esperar ver uma mudança de mente, que é o arrependimento, ocasionada pela tristeza segundo a Deus. A referência a 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Uma mudança de vida conforme eles voltam de seus pecados e voltam para Deus. A referência a 2 Coríntios 7, 11. Implicado pela palavra convertido, que é se virar. Um processo que envolve seu batismo em Cristo, no qual eles morrem para o pecado e se levantam para caminhar numa nova vida. Romanos 6, 3 a 7. Tudo isso pode ser resumido como tendo acreditado. Com este exemplo de conversão, Pedro continua a cumprir a comissão que veio do Senhor para pregar o Evangelho, Marcos 16, 15 a 16, para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome, Lucas 24, 47. Vimos que nem todos responderam da mesma forma. Sim, 2.000 ouviram a palavra e acreditaram, mas algumas pessoas religiosas, com suas ideias preconcebidas, eram resistentes ao Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas hoje rejeitam a pregação apostólica do Evangelho, pois por razões semelhantes. Oro para que esse não seja o seu caso. Que ao estudarmos a pregação dos apóstolos e as respostas a ela, seu coração estará aberto à palavra de Deus. Especialmente porque este versículo-chave em nosso estudo que diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Atos 3, 19 a 20.